no ar. Programa Edmar Silva. Notícias de Anápolis, de Goiás, do Brasil e do mundo. No ar, programa Edmar Silva. Edmar Silva. Olá para você, estamos começando mais um programa trazendo para você as principais informações do dia, o que acontece em Goiás, no Brasil e na cidade, você fica sabendo aqui no nosso programa. O programa Edmar Silva está no ar e hoje, dia 9 de março de 2026, estamos aqui para trazer para você os principais destaques do dia. Muito bem, estamos ao vivo no fmmais.com.br, em 87.9, é claro, né? Também estamos no ar através do nosso site, o fmmais.com.br, do nosso aplicativo e também da nossa live no Facebook. Estamos aí em vários lugares para você ficar bem informado com a Mais FM 87.9. Tá na Mais? Tá bom demais! É isso aí, então estamos começando mais um programa trazendo para você o que está acontecendo por aí. Muito bom. Um abraço para o pastor Saulo Batista do Nascimento, já aqui na minha página aqui, né, sempre ligado. Um abraço também para o pastor Alonso Colares, da Primeira Igreja Batista, presidente da Convenção Batista Goiana. É isso aí, deixa eu ver quem mais está comigo. Um abraço para o Manuel Alves da Silva, lá no Parque Brasília, sempre ligado. A Maria Nova Silva também desejando a todos um bom dia. É isso, vamos começar o nosso programa com notícias nacionais. A gente vai direto da agência Rádio Web. Agência Rádio Web, vamos ouvir o que nós temos aqui, as últimas notícias da agência Rádio Web com o Marco Aurélio Franco. Vamos ouvi-lo. Este é o Giro de Notícias, eu sou Marco Aurélio Franco e você acompanha os destaques do momento. Um ônibus que seguia de São Paulo para Pernambuco tombou na BR-251, em Grão-Mogol, na região norte de Minas Gerais, na manhã deste domingo. 2 pessoas morreram e 10 ficaram feridas. Segundo o Corpo de Bombeiros, o veículo tinha 50 ocupantes, incluindo 2 motoristas, um ajudante e 47 passageiros.
Um homem de 54 anos morreu após ser arrastado por uma enxurrada na tarde de sábado no bairro Jardim Guadalupe, em Sorocaba, interior de São Paulo. Uma outra morte aconteceu em São Bernardo do Campo. As duas cidades lideraram o índice de precipitação estadual no período de 24 horas. A cidade do ABC Paulista acumulou 115 milímetros de chuva. A cidade do interior somou 114 milímetros, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. A forte chuva também causou estragos em Votorantim, cidade vizinha a Sorocaba. A Defesa Civil contabiliza 21 mortes na atual edição da Operação Chuvas. 3 córregos transbordaram na zona sul de São Paulo com as chuvas que atingiram a cidade neste domingo. Os transbordamentos aconteceram nos córregos Água Espraiada, Moinho Velho, Ipiranga, Guaratiba e o Moca. A previsão do tempo para segunda-feira é de manhã, com muitas nuvens e poucas aberturas de sol. À tarde, há previsão de chuva forte e alagamentos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, relator da ação que contesta o pagamento de penduricalhos, determinou que o Ministério Público do Rio de Janeiro preste informações complementares que comprovem o cumprimento das decisões sobre o pagamento de verbas indenizatórias. O MP do Rio tem até 72 horas para explicar o porquê da manutenção do pagamento das verbas, já que o ministro considerou que as informações prestadas pelo procurador-geral foram insuficientes para verificar o cumprimento das determinações anteriores. O Giro de Notícias é uma produção da agência Rádio Web. Texto e apresentação, Marco Aurélio Franco. Ok, nós ouvimos aí, né, o Marco Aurélio Franco, direto da agência Rádio Web, trazendo os principais destaques do dia aqui no programa. A agência Rádio Web, parceira da Mais FM, né? Além da participação aqui no programa, nós temos durante todo o dia informações geradas pela agência Rádio Web, com notícias de todo o Brasil e do mundo inteiro. Muito bem, nós vamos aos principais portais de notícias do Brasil. Eu começo com o portal G1. O portal G1 traz a seguinte informação: base militar dos Estados Unidos da América no Iraque e refinaria de Bahrein são atingidas por drones. Trump diz que terá de aprovar o novo líder supremo. Então, o portal G1 trazendo detalhes da guerra, né, a nova guerra envolvendo os Estados Unidos da América e o Irã. A guerra que começou quando os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã no dia 28 de janeiro. Chegou ao seu 8º dia neste sábado, dia 7. Na última semana, Israel e os Estados Unidos anunciaram que estavam entrando em uma nova fase da guerra, focada na intensificação de ataques. Em Teherã, moradores relataram que os bombardeios desta madrugada foram os mais intensos desde o início da guerra. No Golfo Pérsico, Arábia Saudita, Catar e Bahrein disseram ter interceptado mísseis em seus espaços aéreos. No Líbano, os ataques de Israel chegaram à capital Beirute, onde as Forças Armadas israelenses disseram ter feito uma onda de larga escala. Lamentável, né? Os Estados Unidos da América impondo aos países do Oriente Médio essa guerra. Uma guerra que tem, né, como fundamentação a ideia de que é preciso mudar o regime iraniano, os iranianos não podem construir bombas atômicas, etc. Mas o fato é que por trás de toda essa briga, né, tem interesse econômico, interesse do petróleo, interesse na aquisição do petróleo produzido ali, né, que é a região mais produtiva na área de petróleo do mundo, né, e então por trás de toda essa guerra tem interesses econômicos, né. Vamos ver que temos mais, ainda no portal G1, base militar dos Estados Unidos, não é isso que eu quero, não, é Estreito de Hormuz,
vira palco de batalha naval que preocupa o mercado de petróleo. Então, olha o tema aí, né? Bloqueio da principal rota do petróleo mundial ocorre em meio aos ataques a navios, confronto com os Estados Unidos e risco de crise energética global. Então, nessa semana, empresas de transporte marítimo e seguradoras passaram a receber mensagens atribuídas à Guarda Revolucionária do Irã, a Marinha, né, do Irã, anunciando a proibição de navegação no Estreito de Hormuz. Na segunda-feira, o governo iraniano confirmou o fechamento da passagem e ameaçou atacar qualquer embarcação que tentasse atravessá-la. Desde então, ao menos 9 navios comerciais foram atingidos na região, segundo informações divulgadas durante a semana. 6 tripulantes morreram. De acordo com o professor de geopolítica Ronaldo Carmona, da Escola Superior de Guerra, a medida faz parte da estratégia militar do Irã no contexto do conflito. Segundo ele, o fechamento do estreito busca aumentar a pressão internacional e conter ataques contra o território iraniano. Ou seja, esse espaço, né, o Estreito de Hormuz, é um local onde passam os navios carregados de petróleo, né? Com a proibição de tráfego no lugar, o que acontece? O petróleo que precisa chegar ao Ocidente não chega, né? Isso vai trazer uma crise no mercado internacional do petróleo. A Folha de São Paulo traz informações sobre o caso Master, né? PF suspeita de crime financeiro e avança sobre o resort ligado à Toffoli, com quebras de sigilo. Procurado por meio da assessoria do Supremo, o ministro não se manifestou. Toffoli não é investigado, mas a apuração eventualmente pode esbarrar em transações de integrante do STF. A Polícia Federal suspeita de crimes financeiros em fundos ligados ao resort Taiaiá. É isso? Taiaiá. Do qual uma empresa da família do ministro Dias Toffoli foi sócia e pretende avançar nas investigações com análises de quebras de sigilo e identificação de eventuais irregularidades. O integrante do STF não é investigado pela PF, mas há expectativa de que na corporação em que transações realizadas a ele, relacionadas a ele e a sua família, apareçam entre os dados coletados. Ou seja, o ministro ele foi afastado da relatoria desse processo justamente por essa questão, né? Parentes dele, irmãos dele, teriam empresas que estariam ligadas ao caso Master e toda essa situação. O ministro foi afastado da relatoria, a relatoria agora é de outro juiz do Supremo Tribunal Federal, né? Mas ainda existem suspeitas e a Polícia Federal está investigando o caso. O Correio Brasiliense traz a seguinte informação: dilema de Vorcaro é apostar na nulidade das provas ou fazer delação premiada. Isolado no presídio de segurança máxima da Papuda, o banqueiro Daniel Vorcaro vive o clássico dilema do prisioneiro: delatar ou não delatar outros envolvidos no caso Master. Então, o Daniel Vorcaro foi preso dessa vez, né? Está preso no presídio da Papuda, em Brasília. É interessante eles falarem em delação, porque a delação premiada, o que é a delação? A delação é o seguinte: o bandido vai ao juiz e diz para ele: olha, realmente eu cometi esse crime, mas tem o fulano, ciclano, beltrano, né? Passa, como diz o outro, entrega o resto da quadrilha, né? Agora, ocorre que o Vorcaro era o presidente do banco, dono do banco, né? Acima dele quem está, hein? Será que tem alguém acima dele que pode ser denunciado por ele? Então é essa conversa aí. Pode ou não haver delação premiada por parte dele. O isolado no presídio de segurança máxima, o banqueiro vive o clássico dilema entre delatar ou não delatar os demais envolvidos. Na política, tanto quanto no mercado financeiro, é muito comum o sujeito achar que os bons terminarão em último. O ardil, a dissimulação, a esperteza, a falta de escrúpulos parecem ser regra do jogo. Entretanto,
O entendimento é de que os fins justificam os meios, por trás das maldades muitas vezes dá errado. Quando esse vale tudo envolve políticos, banqueiros, grandes bancas de advocacia e ministros do Supremo Tribunal Federal, cresce o exponencial a chance de tudo virar um grande furdúncio jurídico para evitar um tsunami institucional. É o que está acontecendo com o caso Master. É o que diz aqui o Correio Brasiliense, né? Segundo ele, como envolve muita gente importante, pode virar fumaça, né? Isolado no presídio, o prisioneiro está lá, né? Pode delatar ou não delatar. Então vamos acompanhar, continuar acompanhando aí, né? Seus advogados avaliam o cenário, as provas contra o banqueiro são abundantes, o dilema consiste em saber quais as possibilidades de anular o processo em razão de tantos vazamentos e de indícios de que a PF investigou os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, sem autorização da Corte, ou fazer o acordo de delação premiada, no qual teria que denunciar o envolvimento de outros financistas, políticos e magistrados, ou seja, delatar para cima. Então é isso, né? O caso Master continua repercutindo. Outra repercussão do caso Master, também no Correio Brasiliense, é com relação ao BRB. Né? O BRB corre contra o tempo e acelera fundo imobiliário para enfrentar crise do Banco Master. Projeto de lei de socorro à instituição financeira deve ser sancionado hoje pelo governador Ibanez Rocha. Enquanto isso, acionistas se reunirão em 18 de março para aprovar medidas de reforço no aporte de capital do banco. Então, o Banco Regional de Brasília está envolvido nesse golpe do Banco Master, um prejuízo de, uns falam em 11 milhões, outros em 8 bilhões, né? 11 bilhões, 8 bilhões, fato é que é muito dinheiro. Isso desestruturou o Banco Regional de Brasília, que está tentando recompor o capital, né? Está tentando recompor o capital para evitar que ele também vá para o vinagre, né? Ele também corre o risco de ter uma intervenção do Banco Central. É isso, esses são os destaques do nosso primeiro bloco. Vamos para um pequeno intervalo, daqui a pouquinho eu volto com as notícias de Goiás. Fica aí que eu volto já já. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Planeta Turbo, a qualidade é certa. Velocidade e inovação, é isso que se espera. Experimente a velocidade máxima com a Planeta Turbo. Ligue 62 3324 3629. WhatsApp 62 99162 4044. Siga @Planeta Turbo Fibra no Instagram. Rádio Mais FM. Quero te ver bem. Quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe quando eu te olhar. Te ver em todo lugar. Ótica Formosa, cuidando da... Está com dificuldade para enxergar de perto ou de longe? A Ótica Formosa resolve o seu problema. Na Ótica Formosa, você encontra armações a partir de R$ 35. Na Ótica Formosa, você encontra várias opções de marcas e modelos. Fiamma, Jean-Pierre, Lavorato, Jaxi, linha Luxótica, Virtude, toda a linha Signos e muitas outras marcas. Que loucura! 4 vezes sem juros? É isso mesmo! Em até 4
4 vezes sem juros e sem entrada no cartão de crédito. E se preferir, a Ótica Formosa oferece outras condições de pagamento. Quer agendar a sua avaliação visual? É só ligar 99315 3379 ou 3702 9010. Repetindo, 99315 3379 ou 3702 9010. Ótica Formosa, cuidando dos seus olhos. Avenida Sebastião Pedro Junqueira, Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Ótica Formosa. Cantor Ângelo Divulgações em Massa. Divulgações em massa. Para mais de 15 mil grupos de 5 WhatsApps pelo robô no automático. Para Anápolis, Goiânia, Brasília e Brasil. Por apenas R$ 35,00 por mês. 629-9449-8055. Cantor Ângelo Rock Divulgações. Zap 629-9449-8055. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8 horas e 26 minutos. Programa Edmar Silva. Muito bem, estamos de volta para o segundo bloco do programa. Hoje é segunda-feira, dia 9/3/2026. Quero convidar você a acompanhar a Mais FM no TikTok, né? O TikTok da Mais está aí, é só você colocar lá, @Rádio Mais FM 87. Rádio Mais FM 87 é para você, né? O link aí para você encontrar o TikTok da Mais FM, tá certo? Então é isso, acompanha a gente no TikTok também. Estamos ao vivo no fmmais.com.br, em 87.9, no nosso aplicativo e também na nossa live no Facebook. Você pode deixar o seu recadinho aí, né? Participar do programa através das redes sociais. Muito bem, a gente vai a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos participa do programa trazendo os principais destaques direto da capital goiana. Guerra entre Estados Unidos e Irã pode provocar graves danos à economia goiana. Briga por aluguel atrasado termina em 2 mortes. Parlamentar volta a reivindicar a revogação da taxa de contribuição dos aposentados estaduais de 14,25%. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 9 de março, segunda-feira, e esses são os nossos destaques. Ontem, Dia Internacional da Mulher, teve como principal evento aqui em Goiânia uma corrida que contou com milhares de participantes. E mesmo com certo atraso, né, gente? Nossa mensagem de fé, de reconhecimento e de agradecimento à mulher, principalmente para você, guerreira, que luta dia a dia pela família, muitas das vezes, né, sozinha, sem o apoio dos pais de seus filhos. A semana começa com um clima quente pelas bandas de Brasília, com os efeitos colaterais das maracutaias envolvendo o falido Banco Master e os figurões de vários poderes. Nos últimos dias, a brasa tem esquentado pelas bandas do STF. E o que se espera de tudo isso? No mínimo justiça, né? Já que fortes correntes tentam jogar a podridão para debaixo do tapete, apostando na memória curta do brasileiro. Essa semana, a Assembleia Legislativa deve priorizar a apreciação do projeto do governo estadual que revoga a taxa do agro destinada à formação do Fundo Infra.
Mas, aproveitando a iniciativa do governo, a deputada Bia de Lima dá prosseguimento à sua reivindicação por revogação da taxa mensal cobrada dos aposentados estaduais no valor de 14,25%. Para tanto, Bia apresentou uma proposta de emenda constitucional, uma PEC. Nós estamos apresentando uma PEC, onde nós estamos apresentando o teor de suspender, por fim, a taxação dos aposentados de 14,25. Tendo em vista que o governo já está suspendendo a taxa do agronegócio, e nós pedimos de forma reiterada que pudesse também por fim ao desconto dos 14,25 dos aposentados. Até agora essa matéria não chegou, nem da isenção e nem da ampliação do teto, que poderia ser o teto do INSS. Como isso ainda não ocorreu, nós estamos apresentando uma PEC nessa linha, justamente para que nós possamos conseguir pôr fim a esse sofrimento dos aposentados inativos e pensionistas aqui do estado de Goiás, que estão acima de 3 mil tendo que contribuir. Fim de semana e a rotina dos acidentes graves provocando mortes, né? 2 homens morreram no acidente envolvendo uma caminhonete e um caminhão na G174 em Montevidéu, região sudoeste de Goiás. Na G164 em São Miguel do Araguaia, região noroeste, um acidente entre um veículo de passeio e uma carreta transportando bois causou as mortes de 2 pessoas, um homem e uma mulher. A carreta tombou, matando vários animais. Motorista, seja prudente e evite acidente. 2 homens morreram na cidade de Rio Verde após uma discussão e uma briga devido ao pagamento de uma dívida de aluguel. As 2 vítimas eram o proprietário e o inquilino. Um dos envolvidos atacou o outro com uma faca. A vítima reagiu, conseguiu se apossar da arma e feriu o outro. No final, ambos morreram. A exploração de terras raras em Goiás deve gerar 12 mil empregos diretos entre 5 e 10 anos, segundo estimativas da Secretaria da Indústria e Comércio de Goiás. As áreas vão desde engenheiros, operadores de máquinas e especialistas em logística. O estado se destaca devido a Minasul, no norte de Goiás, ser a única cidade fora da Ásia a produzir em escala comercial 4 elementos essenciais. Continua a guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã. As questões humanitárias de perda de vidas são indiscutíveis, claro, com milhares de mortes, né? Mas o conflito tem repercussões em toda a economia mundial, incluindo o Brasil e o estado de Goiás. Por exemplo, na produção e na exportação de produtos agropecuários. Quem avalia a situação e os reflexos econômicos é o presidente da FAEG, Federação da Agricultura de Goiás, José Mário Schreiner. É muito preocupante, né? O Estreito de Hormuz, né, que hoje está praticamente fechado pelo Irã, né, e isso prejudica nos 2 sentidos. Primeiro, na questão do petróleo, que nós estamos vendo aí hoje o petróleo subir de forma acelerada, e também, por um outro lado, nós somos altamente dependentes do Irã no fornecimento de ureia, né? Grande parte da ureia consumida no Brasil vem do Irã, então isso vai ocasionar, é claro, preço acentuado no mercado. A gente espera que isso se estabilize logo. Além também, é claro, dos destinos das nossas exportações. O Irã é o principal destino das nossas exportações de milho, então, portanto, é preocupante, né? Qualquer conflito internacional é preocupante. Agora, esse, sem dúvida nenhuma, a gente não sabe os desdobramentos que eles vão ter. Por exemplo, nós vemos hoje companhias aéreas que operam ali nos Emirados Árabes. Então isso é muito preocupante no sentido desse comércio global e, acima de tudo, do ir e vir das pessoas. Muita gente que está aqui no Brasil sem poder ir, gente que está lá sem poder vir. Isso é muito preocupante, aquela situação ali de guerra naquela região. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos. Ok, nós ouvimos aí o Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo os principais destaques para o programa aqui, né, 87.9. Nós vamos aos principais destaques nos portais de notícias de Goiás. Eu começo com o portal do jornal O Popular. Jornal Popular, Vanderlan e Zacarias apostam na segunda vaga, né, no segundo voto para o Senado. O Vanderlan e o Zacarias Calil, né, que são pré-candidatos ao Senado, ao lado da esposa do Caiado, né, a dona Gracinha, que também já é candidata, e outros nomes que estão surgindo aí. Na semana passada surgiu o nome do advogado Edilberto Dias, do Partido dos Trabalhadores, que estaria se indicando, né, colocando lá, se inscrevendo como pré-candidato do PT às eleições
pelo Senado, né? Então a gente vai acompanhando aí, né, o desdobramento dos pré-candidatos que estão acontecendo nos últimos dias. Hoje é dia 9 de março, né? Dia 4 de abril é o prazo para as desincompatibilizações, ou seja, quem vai ser candidato e tem cargos políticos, né? Dependendo do cargo, inclusive dependendo do serviço que realiza no serviço público, precisa se afastar, né? Então tem várias datas para afastamento de candidatos que são servidores, né? E também candidatos que são políticos. Por exemplo, os secretários de Estado, para concorrer, precisam se afastar, né? Os ministros de Estado também, os ministros do governo Lula, que vão ser candidatos, precisam também se afastar do cargo, né? Os ministros no dia 4 de abril. Então, daqui a menos de mês, né? Nós teremos aí uma alteração geral no governo, seja no governo federal e nos estaduais. Por quê? Porque muitos assessores, e no caso de governadores que querem concorrer ao cargo de presidente também precisam se afastar, né? Então, o Ronaldo Caiado quer ser candidato a presidente da República, precisa se afastar no dia 4 de abril, né? Os deputados, os secretários do Caiado que querem ser candidatos a deputado federal, estadual, precisam se afastar também, né? O único que não precisa se afastar é o vice-governador. O vice-governador, ele não se afasta, ele concorre ao cargo de governador dentro do governo, né? Sendo governador. O presidente da República também, o presidente Lula, não precisa se afastar para ser candidato. Então, as únicas exceções, né? São os executivos que concorrem ao mesmo cargo que estão. Se forem concorrer a outros cargos, aí precisa se afastar, né? Então, esses próximos 20 dias aí, nós vamos ver muita história, muita gente que está se lançando candidato né, é um requisito básico para ser candidato, né? É preciso que se afaste. Por exemplo, o governador de São Paulo, ele pode ser candidato à reeleição. Aí ele não precisa se afastar, né? Se ele for candidato a presidente da República, que era a sua intenção inicial, né? Ele tem que se afastar, né? Agora, o Flávio Bolsonaro, ele é deputado federal, né? Não, ele é senador. Como senador, ele vai concorrer ao cargo de presidente da República, ele precisa se afastar também, né? Precisa se afastar. Se ele fosse concorrer ao cargo de senador, ele não precisaria, tá certo? Então, esses próximos 20 dias aí, a gente vai ver, né? 25 dias por aí, nós vamos ver aí essa dança das cadeiras, né? Pessoas que são vice-governadores assumindo, e muitos secretários, ministros se afastando. O ministro Haddad, por exemplo, né, está cotado para ser candidato ao governo do estado de São Paulo. Inicialmente falou-se aí da ministra, como é que é o nome da ministra lá da Economia? A Tebet, né? Simone Tebet. Poderia ser a candidata da esquerda em São Paulo. Ela é do PSB. É do PSB, né? Não, ela é do MDB. Ela é do MDB. O MDB, por outro lado, né, tem um grupo grande que não quer continuar com Lula, né? Não quer coligação com Lula. Eu acho engraçado porque é o seguinte, durante o governo está todo mundo lá, né? Aí o governo tem ministro, tem sei lá quantos mil cargos, mas aí quando chega na hora da eleição, os isentões querem dizer que não tem nada a ver com o governo, quer ficar fora. Então vamos acompanhar, né? Se o governo de São Paulo vai ser disputado pela Simone ou pelo Fernando Haddad. Um dos dois deve ser candidato ao governo e o outro certamente será candidato ao Senado. Então, de qualquer maneira, os dois vão se afastar do governo federal, né? O governo, no caso, precisa indicar substitutos, né, para os cargos que vão ficar vagos. É isso, né? A mudança aí no tabuleiro da política brasileira, ela acontece
nos próximos 20 dias. Vamos estar atentos, né? Acompanhando. Aqui em Goiás, né, a briga aí é pela chapa do Senado. Deixa eu ver, tem uma notícia aqui. O jornal Hoje, de Goiânia, ele traz por falar em Senado, né? Ele diz assim: polarização nacional força Caiado a sair candidato a senador. Então, o Caiado, que agora está no partido PSD, né? PSD de dado. Ele está no PSD, ele saiu do Aliança Brasil, foi para o PSD. Ele, claro, ele quer ser candidato a presidente da República, né? Esse é o sonho de consumo do Caiado. Ele que foi candidato a presidente em 1989, lembra? Em 1989, ele foi candidato, né? Teve uma participação pífia e agora ele está disposto a ir novamente. Só que agora ele saiu do Aliança do União Brasil e foi para o PSD. No PSD tem 3 nomes grandes. Dele, naturalmente, né? E também o do Ratinho Júnior, governador do Paraná, e do Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul. Então são três grandes líderes nacionais para uma vaga. O jornal Hoje destaca o seguinte: resumo das últimas pesquisas, algumas deste fim de semana. Os 3 pré-candidatos do PSD a presidente, os governadores Ronaldo Caiado, de Goiás, Ratinho Júnior do Paraná, Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, além de Romeu Zema, ainda tem o Zema lá de Minas Gerais, só que o Zema é pelo Novo, né? Partido Novo. Foram asfixiados pela polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro. A menos que haja um solavanco imenso, como a já cogitada troca de Lula por Fernando Haddad, os 2 extremos vão para o segundo turno, caso não se encerre no primeiro. O que acontecerá a Caiado, caso esse quadro não mude? São várias as alternativas. A primeira delas é Caiado se manter no União Brasil e tentar as últimas cartadas rumo à presidência. Ou seja, voltaria para o União Brasil, né? A segunda é ser vice de Flávio. Né? A terceira é ser senador por Goiás, com a primeira-dama Gracinha Caiado de suplente. A quarta ainda é ao Senado, mas com Gracinha de deputada federal. A quinta é ambos disputarem as 2 vagas no Senado pela União Brasil. E a sexta é o casal ir ao Senado, ele pelo PSD, ela pelo União Brasil. A sétima é Caiado não renunciar, manter o ritmo de gestão e melhorar para seu vice Daniel Vilela. A oitava, tem muita opção, né? A oitava é deixar o cargo para Daniel ainda nesse mês, rodar o país ao lado de Flávio e ir com Daniel às 60 maiores cidades de Goiás. Primeira opção é difícil, porque Caiado já viu que o PSD é roubada. Né? Qualquer um ia ver isso, né? Ia lá disputar com 2 grandão. A segunda é falada na direita nacional, a terceira é comentada no Palácio das Esmeraldas, naturalmente, mas, ou seja, né, tem um monte de possibilidade de ir para o Caiado. Caiado pode ser candidato a tudo, inclusive nada, né? Pode ser candidato a tudo e até por nada. Então vamos acompanhar, ver o que vai acontecer. O Jornal Opção traz o seguinte: após ser alvo da ação do PSDB, a Ava Santiago contra-ataca, rompe com Marconi, se diz desapontada com o caminho melancólico da sigla tucana. Em um vídeo de mais de 4 minutos, publicado nas redes sociais, neste domingo, em tom firme e direto, a parlamentar de Goiânia diz que um pequeno grupo de homens tenta calar a principal voz da oposição da cidade. Então é um grupo de homens. Quem que são os homens, hein? Tem aqui, né? O quarteto aqui na matéria. Pessoa não nada, deixa eu ver aqui, tá faltando. É difícil de ver isso aqui, né? Em um vídeo de mais de 4 minutos, publicado nas redes sociais, neste domingo, dia 8, em tom firme e direto, parlamentar de Goiânia diz que um pequeno grupo de homens tenta calar a principal voz de oposição da cidade. No mês em que celebramos
as mulheres, um pequeno grupo de homens se reuniu e decidiu que vai tentar tirar o mandato da mulher mais votada da história de Goiânia, que quer tirar de você essa cadeira e todas as lutas travadas a partir daqui. Um pequeno grupo de homens decidiu que quer calar a principal voz de oposição da cidade. O motivo alegado? Infidelidade partidária. Diz, enquanto mostra as fotos do ex-governador Marconi Perillo, do suplente de vereador Miguel Magu, do deputado estadual Gustavo Seba, que preside o PSDB em Goiás, e do jornalista Matheus Ribeiro, dirigente da Legenda em Goiânia. A vereadora no vídeo admite ter saído do PSB e ido para o PSB. Ela saiu do PSDB, foi para o PSB, fora da janela partidária, período em que é permitido aos parlamentares mudarem de partido sem serem penalizados por isso, mas afirmou que tinha garantia de Perillo. É história, né? A vereadora saiu do partido no momento em que legalmente ela não poderia sair sem perder a vaga, né? Então, provavelmente vai perder a vaga, né? Por quê? Porque é meio em política, né? Esse negócio, então não dá para confiar só nas palavras das pessoas. A vereadora Ava Santiago, né? Talvez vá aprender de forma amarga que não dá para confiar, né? É preciso ir pela lei. O que a lei autoriza? A lei autoriza a mudança, tem um período específico para a mudança sem ser punida, né? Se fez fora desse período, o partido vai buscar a vaga, porque tem um suplente, né? O suplente quer a vaga. Claro que quer, né? Então, mesmo que o governador Marconi Perillo mantenha a palavra e diz não vai haver processo, o processo já está lá, já existe. Por quê? Porque o suplente é o primeiro interessado, né? O partido é interessado em continuar com a vaga. Então, se ela foi nessa conversa do Marconi Perillo, eu vejo pouca chance dela conseguir segurar o cargo, né? A vaga. Vamos ver, recusar a ligação. É isso, né? Então esses são os destaques do nosso segundo bloco. Vamos para um pequeno intervalo e eu volto daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa. Anuncie no rádio. A publicidade no rádio tem menor custo e maior alcance, sem contar a rapidez da veiculação sonora, o que garante que o anúncio no rádio é um investimento de resultado imediato. Quantas pessoas não se mudam para a sua cidade todos os anos? Essas pessoas são potenciais novos consumidores e elas também ouvem rádio. E o seu objetivo é atraí-las. Vença a concorrência, expondo o seu produto ou serviço aonde todos terão acesso. Anuncie no rádio. Uma campanha da Mais FM. Tá na mais, tá bom demais. Cantor Ângelo Divulgações em Massa. Divulgações em massa. Para mais de 15 mil grupos de 5 WhatsApps pelo robô no automático. Para Anápolis, Goiânia, Brasília e Brasil. Por apenas R$35 por mês. 629-9449-8055. Cantor Ângelo Rock Divulgações. Zap 629-9449-8055. Visite a Igreja Batista Nova Jerusalém, Avenida Arco Verde, quadra 2, lote 1, Jardim Arco Verde. Culto de louvor e adoração, domingo às 19 horas. Venha adorar a Deus conosco. Igreja Batista Nova Jerusalém, um novo estilo de vida. Esses foram os apoios culturais da Mais FM. Rádio Mais FM, 8h49. Mais FM. Programa Edmar Silva. Todo mundo tá ligado. A informação com credibilidade. Edmar Silva. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa. Hoje, dia 9 de março de 2026.
Estamos aqui trazendo para você as principais notícias do dia no programa Edmar Silva da Mais FM 87.9. Muito bem, agradecendo a todos que estão conosco na nossa live, né? Muita gente aqui acompanhando a live do programa, deixando aqui o seu recadinho. Deixa eu ver aqui se tem recadinho aqui. O irmão Emerson Moreira curtiu nossa transmissão, né? Um abraço para o irmão Emerson Moreira lá no Jardim São Paulo. O João Santos comentou o vídeo também do nosso canal, né? Um abraço para o João Santos. Irmão João Santos, seu irmão lá de Séries. E mais, o Ângelo Miguel Roque sempre curtindo aqui, também compartilhando a nossa programação. Um abraço pro Ângelo. Quem mais, hein? É isso, né? Deixa aqui. Ok. É isso, né? Nossa live no Facebook, participação aí. Gostou do nosso programa? Compartilha, né? Compartilhe para mais pessoas acompanhar o programa. Fica no Facebook, fica por 30 dias. Depois ele some, né? Desaparece. Antigamente os programas ficavam por mais tempo, muito tempo, né? Não eram excluídos. Agora as lives feitas no Facebook, elas são excluídas em 30 dias. Então você tem 30 dias aí para acompanhar o programa de hoje, né? Quem mais? Um abraço para o pessoal da Rede Anapolina de Pastores, pastor Arlindo, né? Um abraço para toda a equipe da Rede Anapolina de Pastores Evangélicos, na direção do pastor Arlindo Júnior. Muito bom dia, Deus abençoe a vida de cada um, né, que tem trabalhado aí na rede de pastores. Quem mais, hein? É isso, né? Um abraço para o meu amigo Dorédio Filho, lá na Vila Fabril, tá sempre ligado, né? Pastor Arlindo desejando aqui um bom dia. É isso, né? É isso, você ligado, você bem informado na 87. Vamos às notícias da cidade. As notícias da cidade, deixa eu achar aqui. Isso, né? O portal Contexto traz uma matéria sobre a nova cara do Parque Ipiranga. O Parque Ipiranga já tem nova cara e logo será entregue com novidades. Localizado no bairro Jundiaí, o Parque Ambiental Ipiranga é um dos principais pontos de lazer da população de Anápolis e um local muito visitado por turistas de outras localidades. O parque, né, lugar aprazível, inaugurado no final de 2015, portanto há mais de 15 anos, estava há muito tempo carecendo de reforma, né? Pontes e bancos quebrados, brinquedos e academias ao ar livre estragados davam uma imagem ruim a esse que é, sem dúvida, um dos principais cartões postais do município. Agora o Parque Ipiranga já está de cara nova e logo será reinaugurado com novos modernos brinquedos e academias de ginástica com aparelhos profissionais, inclusive. Até mesmo os pets vão ter ali o seu espaço privilegiado de lazer com alguns equipamentos. O Parque das Crianças tem brinquedo reservado para crianças cadeirantes. A área de lazer faz uma homenagem ao garoto João Vitor Gontijo, que faleceu em decorrência de uma descarga elétrica de um fio solto na cidade. O projeto foi aprovado na Câmara para garantir essa homenagem, diga-se de passagem, merecedora. Além disso, os decks e pontes foram recuperados. Alguns deles estavam quase para desabar, colocando em risco os frequentadores. É isso, né? O parque foi construído em 2000, entregue em 2015. Acho que foi antes, não foi não? Acho que foi antes. Foi pelo prefeito Antônio Gomide, né? O parque construído pelo Antônio Gomide. É interessante a história do parque. Ali havia um lixão, né? Primeiro havia uma floricultura, né, do município, naquela ali próximo à Avenida Presidente, como é que chama lá? Sei o que, Chagas? Pinheiro Chagas, né? Ali na Pinheiro Chagas tinha um local já com várias árvores, né? Tinha um viveiro. E do outro lado tinha uma quadra inteira, enorme, que antigamente era o campo do Ipiranga, né? Ipiranga Atlético Clube. Clube famoso da cidade, que na década de 60, 70, né? Fazia muito sucesso na cidade, tinha muitos torcedores.
E na outra parte tem o parque, o clube do Ipiranga, né? Tinha o campo e depois o clube. No lugar do campo, né, o campo foi desativado, o time foi desativado. O lugar do campo virou um depósito de lixo, né? Então a população ali da região toda botava lixo lá. E na época do prefeito Pedro Sayum, houve uma proposta de venda, né? A prefeitura estava vendendo o imóvel que já pertencia à prefeitura, né? Houve uma ação judicial, nós entramos na época com a ação judicial, eu fui o advogado da ação, tinha, se eu não me engano, 8 vereadores nessa ação que impediu a venda daquele imóvel para construtoras, né? Havia um projeto de fazer ali um condomínio residencial. Nós, através dessa ação, né, que eu fui o advogado, o vereador, na época vereador Antônio Gomide, né, o Ciro Miguel, a Dinamélia, a Miriam, a vereadora Miriam, né, Miriam Garcia, quem mais? O José Cacheta. Eu sei que eram 8 vereadores que foram autores dessa ação, né, uma ação popular que na época eu era assessor do Antônio Gomide na Câmara, eu fiz essa ação popular que impediu a venda do imóvel, né? Impediu a venda do imóvel. É assim que o prefeito Antônio Gomide assumiu, né? Com a ajuda também do deputado Rubens Ottoni, que tinha contatos em Brasília. O governo era o governo do presidente Lula, né? Então houve trouxe recursos, o deputado conseguiu trazer recursos do governo federal, né, e também com recursos da prefeitura. O Antônio Gomide fez o Parque Ipiranga, né? Depois fez outros parques, o Parque da Liberdade, fez também o Parque da Cidade, que mais? Fez outro parque. O Parque da Jaiara já foi feito depois, né, na administração do João Gomes. Ou seja, os 4 parques mais importantes da cidade foram feitos na gestão do PT em Anápolis. O prefeito Roberto, né, que geriu a cidade nos últimos 4 anos, ele simplesmente abandonou o Parque da Liberdade, abandonou o Parque da Cidade, né, e só não abandonou totalmente o Ipiranga, porque o Ipiranga, né, a frequência e a população não desistiu do Ipiranga, né, mas mesmo assim deixou a Deus dará lá, tudo destruído, tudo desmontado. Agora o prefeito Márcio Correia, diga-se de passagem, né, com justiça, está recuperando o parque. Então, independente de ser de outro partido, de outra visão política, né, eu tenho que ser justo e elogiar, né, a iniciativa do prefeito Márcio Correia de restaurar o Parque Ipiranga, de devolver o Parque Ipiranga para a população em condições de uso, né? Em condições de uso. Eu estive lá recentemente, ainda, né, no início da reforma, né? Falei disso aqui no programa. Então, independente de posição política, independente de ser de uma outra corrente política e partidária, o prefeito Márcio Correia está fazendo justiça, restaurando, reconstruindo o Parque Ipiranga, né? Então, parabéns ao prefeito, ao secretário responsável pela área e também parabéns à população, né? Porque a população é que recebe de volta, né, o seu parque, o principal cartão postal da cidade continua sendo o Parque Ipiranga. Está aqui nas minhas costas, aqui, ó, tá vendo? É isso. Então, o jornal Portal Contexto tratando dessa questão do Parque Ipiranga, né? E é isso aí. O Portal 6 diz o seguinte: Hélio Araújo do PL e Heber Sampaio, ex-PSOL, podem ser absolvidos da acusação de rachadinha após o acusador fazer confissão. Como assim? Em novo depoimento, o ex-servidor da Câmara Municipal de Anápolis diz que estava de cabeça quente por discordar do valor da rescisão. Uma reviravolta pode encerrar o processo que apura a suposta prática de rachadinha envolvendo o vereador Hélio Araújo do PL e ex-chefe de gabinete Heber Sampaio, que já foi do PSOL. O Ministério Público de Goiás recomendou a absolvição sumária dos dois após o ex-assessor Simval Cavalcante Júnior
autor da denúncia, confessar em um novo depoimento que agiu de cabeça quente. A apuração do Portal 6 teve acesso ao parecer do promotor de justiça Eliseu Antônio da Silva Belo, que detalha a mudança de versão dos seus impactos jurídicos. Então, é isso aí. Simval Cavalcante Júnior, em uma declaração formal acompanhada por seu advogado, retratou-se da acusação original, afirmando que as doações que fazia eram espontâneas e não resultado de coação. Peraí. Ele admitiu que a sua motivação para a denúncia foi um desentendimento sobre valores rescisórios que ele considerava inadequados. Essa confissão esvaziou o suporte probatório da denúncia, levando o MP Goiás a concluir que não existem mais elementos mínimos para sustentar a pretensão punitiva contra Hélio Araújo e Weber Sampaio, uma vez que as provas testemunhais e os registros de conversas não demonstram qualquer tipo de ordem, exigências de valores. Diante da narrativa, o promotor de justiça apenas pediu o fim da ação contra o vereador e ex-chefe de gabinete, mas também determinou a abertura de novo inquérito policial. Dessa vez, o alvo é o próprio Simval Cavalcante Júnior, que agora pode responder pelo crime de denunciação caluniosa. Assim, o que começou como uma grave acusação de corrupção se transforma, ironicamente, em um provável problema judicial para o acusador. Olha só, né? O ex-vereador, presidente do PL de Anápolis, o Hélio Araújo, foi acusado pelo ex-funcionário, né? O Weber Sampaio do PSOL, né? O Weber Sampaio nós conhecemos há muitos anos, né? O Hélio Araújo também a gente conhece há muitos anos, foram acusados dessa rachadinha, né? Desse rolo lá na Câmara Municipal. Agora, o cara vem e fala, não, eu só estava com raiva, eu fui lá e fiz a denúncia, né? A pergunta é, e o prejuízo? Prejuízo moral, né? O Hélio perdeu o cargo, foram denunciados aí na mídia, na imprensa, né? Caluniados de tudo que é jeito. E agora? Fica por isso mesmo? Né? Então isso mostra o quê? Que a gente precisa ter cuidado antes de julgar as pessoas, né? Porque a gente julga, a primeira denúncia vem pela imprensa, vem pelos órgãos, né? Às vezes de forma oficial, e no fim, né? Fica o dito pelo não dito, né? O cidadão vai lá e fala, não, eu não, na verdade eu estava com raiva e resolvi denunciar. Então fica aí, né? Eu lamento, né? Porque as pessoas façam esse tipo de acusação falsa, né? Destroem a reputação das pessoas. As pessoas vão levar anos, né? E provavelmente não vão conseguir provar para todo mundo que são inocentes, né? Por quê? Porque alguém vai lá e faz uma denúncia falsa, né? Isso acontece muito, né? Pessoas são acusadas, caluniadas, presas, punidas, né? E depois chega à conclusão de que foi tudo farsa, né? Foi tudo mentira, foi tudo baseada em falsas provas, baseado em falsas denúncias, mas a pessoa carrega para o resto da vida, né? Essa mácula. Mas aí, né? Os males os menores, né? Que Deus abençoe os acusados e que eles possam recuperar, né? Recuperar aí a sua credibilidade. Aberta a temporada de ajustes, acertos e traições. A janela de mudanças de partidos. É o destaque do portal Anápolis Diário, né? Em Anápolis, os políticos com mandato, apenas a deputada estadual Vivian Naves deve migrar de legenda, deixando o PP e abrigando-se no Republicanos. Desde ontem, 5, está oficialmente aberto pelo calendário eleitoral o período legal para transferências partidárias de deputados estaduais e federais sem risco de perda do mandato. Tal janela partidária se estende até o dia 3 de abril. Né? Esta é também uma das principais agendas eleitorais em que a tensão começa a se elevar, uma vez que está nas negociações de nomes e legendas, a formação de chapas, o momento de maior risco a um projeto eleitoral. Isso porque a escolha de uma chapa fraca pode inviabilizar o coeficiente eleitoral. Por outro lado,
motivo de maior preocupação, uma chapa muito competitiva pode tirar o lugar de destaque de pré-candidatos. Assim, não é nada incomum que alguém decida escolher determinado partido por ter uma chapa compatível com o seu teto eleitoral, permitindo que seja alçado a um dos líderes de votos daquela agremiação e, em última hora, apareça um medalhão que lhe tire o protagonismo eleitoral, por consequência também a vaga no caso de eleição. Em Anápolis, dos políticos com mandato, apenas a deputada estadual Vivian Naves deve migrar de legenda. Hoje, no Progressistas, Partido Progressista, Naves deve pular para o Republicanos. Hoje no comandado por seu marido, o ex-prefeito Roberto Naves. Hamilton, Gomide e Adailton devem permanecer nas mesmas agremiações, exceto no caso do coronel Adailton, caso haja mudanças profundas no Solidariedade, partido em que ele está filiado, né? O fato é que o corre-corre será moderado até o dia 1º de abril, e daí até a data limite, as trocas e retrocas de legendas na sopa de letrinhas das eleições vai se encandecer com ajustes, acertos, traições no horizonte. Destaque do portal Anápolis Diário, né? Que agora é jornal impresso também, né? O Anápolis Diário é jornal impresso, sai toda sexta-feira, certo? Então é semanal. Muito bem, o Diário do Município, Jornal Diário do Município, ele traz aqui a notícia no final de semana, a notícia triste, né? O empresário Humberto Eusaek morre aos 64 anos em Anápolis. O profissional atuou por décadas nas áreas de comunicação e transporte, teve passagem pela Urban e por emissoras de televisão da cidade. O empresário Humberto Eusaek morreu nesta sexta-feira aos 64 anos em Anápolis. Ao longo da carreira, ele atuou nos setores de comunicação e transporte coletivo do município, com passagens por emissoras de TV e pela concessionária responsável pelo sistema de ônibus da cidade. Humberto ocupou cargos de direção da Urban, empresa que opera o transporte público de Anápolis. Ele também trabalhou na TV Anhanguera de Anápolis, né, a antiga TV Tocantins. Teve participação no Canal 14, emissora local onde também desenvolveu atividades profissionais. Familiares destacaram a trajetória construída ao longo de anos e a forma como se relacionava com colegas e amigos. Em entrevista ao Popular, o filho, Arthur Zaek, recordou o perfil pessoal do pai. Todo mundo que trabalhou, que conviveu com meu pai, sabe que ele era uma só alegria. Ele foi o cara mais humano que eu conheci. Tratava todo mundo igual, de igual para igual, sempre feliz. Arthur também mencionou que o empresário costumava compartilhar com os filhos a importância de valorizar a vida. Ele sempre falou para mim: se tem uma coisa que eu quero deixar de herança para você, é vida. Aproveitar a vida, ser feliz, porque isso é o que mais importa. O velório foi realizado na noite de sexta-feira na funerária São Sebastião, em Anápolis. O sepultamento aconteceu no sábado, às 11 horas, no cemitério São Miguel. Então fica aí, né? O Humberto Zaek, empresário, jornalista, né? Eu conheci ele na TV, no Canal 14, depois também, né, na Urban, quando a Urban assumiu a gestão do transporte em Anápolis. Pessoa muito boa, né? Gente boa mesmo. E nós lamentamos, deixamos aí os nossos sentimentos a toda a família do Humberto Zaek. É isso. Aqui no jornal Diário da Manhã Anápolis, né, agora mudou de nome, agora é Diário do Município. Revitalização do Parque Piranga é entregue com novos espaços e proibição de bikes na pista. Então a estrutura ganhou academia ao ar livre, playground, inclusive áreas para iPads e equipamentos esportivos. Então, né, o Jornal Diário do Município também destacando aqui a reforma do Parque Ipiranga. Bom, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. Nós estaremos de volta amanhã, né, com mais um programa trazendo para você os principais destaques da cidade de Goiás, do Brasil e do mundo aqui na 87.9. Um abraço para você, obrigado
e até o próximo programa. Chegamos ao fim de mais um programa Edmar Silva, de segunda a sexta, das 8 às 9 horas da manhã, com reapresentação ao meio-dia e às 21 horas. Programa Edmar Silva. Todo mundo tá ligado. CYT 210, canal 200, Rádio Mais FM 87.